Ô Daniel, uma pergunta que eu queria te fazer. Igual você falou, você é do Espírito Santo. Eu falei, eu sou de Minas, né? Você tem vontade de voltar pro Espírito Santo, Ah, cara? cara, a gente tem, né? Assim, Vitória Espírito. Porque assim, minha família. Cara, eu sinto muita falta da minha família, né? Bastante, assim, né? E dos meus amigos, bastante. Então, assim, cara, é uma coisa que com certeza a gente tem vontade, assim, né? Eu gosto de São Paulo, igual eu falo. São Paulo é uma cidade que eu me adaptei bem. Eu sou bem adaptativo. Eu me adapto fácil, assim, a situações. Eu me dou muito bem comigo mesmo. Inclusive, acho que eu até estava conversando do dia que a maioria das pessoas assim não sabe ficar sozinho, não sabe ficar consigo mesmo. Sim. Ela tá sempre, sabe? Eu já me dou muito bem sozinho, eu consigo ficar sozinho com bastante tranquilidade, assim. Eu tenho meu tempo para fazer minhas coisas, então quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, assim, no geral. Claro que aqui tem muita gente de Vitória, eu conheço muita gente que é bastante. Vitória tem uma. Então eu tenho vários amigos, obviamente, mas. Vitória dá saudade, né? Eu tenho vontade, mas a gente trabalha aqui, por enquanto não daria para voltar, vamos, quem sabe no futuro, né? Eu fico pensando numa pessoa que sai, porque Vitória acho que tem 600 mil habitantes, né? 700 por aí, não é? Eu acho, sim, eu não sei como é que tá agora, porque São Paulo, Vitória tem a ilha de Vitória, é uma ilha, né? Tem a ilha de Vitória e eles falam Grande Vitória. Então a Grande Vitória, eu acho que a ilha de Vitória é por aí, 700 mil. Eu acho, e a Grande Vitória é 1.300.000. Então, talvez. Isso daí às vezes a gente encontra num bairro aqui. Exato. É outra. Vitória é uma capital, mas é quase um interior, a Ilha de Vitória, aquele ciclo ali da Ilha de Vitória, porque não é muita gente. E ainda mais o ciclo de pessoas que você tem mais proximidade, assim, que não tem muitas opções, assim. Então, cara, é aquele mundo mais de interior mesmo, embora seja capital. Porque uma pessoa que normalmente vem para São Paulo, vem de fora, e ela não é de uma cidade grande, ela assusta. Com certeza. Fica, caramba, é muito com certeza, grande aqui. Com certeza. Mas então, eu também, uma coisa da minha vida que aconteceu, que foi, eu participei daquele programa do Ciência Sem Fronteiras, que foi um programa do governo federal, e eu morei fora também um tempo, e eu morei do lado de Manhattan, Nova York, né? E depois eu morei em LA. Então eu já tinha vivido uma experiência de morar no exterior, assim, morar em cidade grande, assim, praticamente. Sim. Então, assim, foi uma coisa. Mas como eu falei, eu também sou muito adaptativo, assim. Eu me adapto muito, muito tranquilo às situações, assim. Se eu mudasse, acho que. Não sei. Claro que eu nunca morei em outros lugares também, mas. Ô, Daniel, conta aí essa história aí, dessa seleção aí. O cara já fez uma seleção pública antes. É verdade. Então você não passou só aqui, não. É verdade. Foi uma seleção pública. Cara, tava então. Escondendo ouro aí. Não é nem contar pra nós. Cara. Como é que foi? Eu lembro que isso daí saiu na televisão, que o governo federal ele tinha oferecido milhares de vagas para vários países, que foi para você aprender línguas, né? Positivo. Para você, não sei se era para trabalhar ou para aprender línguas. Eu sei que era para, na verdade, o programa era mais Ciência Sem Fronteiras, na verdade era para estudo, né? Tinha outras modalidades de pós-graduação, mestrado, doutorado. O meu era de graduação, né? Eu ainda estava estudando faculdade de engenharia e era para você fazer 2 semestres, você estudava 2 semestres, 1 ano basicamente, numa universidade em outro país, e o intuito basicamente do programa era mandar estudantes para fora, para eles adquirirem conhecimento, voltarem para o Brasil e agregar aqui o país, né? Acho que basicamente o conceito do programa era esse. Então foi né? Porque eu lembro que na televisão falou que foi uma seleção muito difícil. E assim, as pessoas, você falou que você ficou lá perto de Nova York. Eu fico imaginando como você passou porque cara, então... Ele esconde o jogo. Não, cara. Na verdade, cara, foi curioso. Por isso que eu falo também que a vida ela vai acontecendo algumas coisas que, às vezes, até meio misteriosas, assim, porque você... Cara, era uma coisa que eu não esperava. Assim, por que você entrou? Então, saiu o edital lá, Ciência Sem Fronteiras. Não, na verdade é o seguinte... eu não tava muito por dentro, tava quase formando, tava no 9º período, inclusive você só podia ir pelo meu edital, acho que a maioria também, acho que eu não sei se era todos, mas você só podia ir entre o 2º período e o 9º período. Eu tava no 9º período, ou seja, eu já tava quase fora. Na tábua da beirada. Eu já tava quase formando. Meu pai comentou assim, o que saiu no jornal? Acho que ele comentou, Daniel, Ciência Sem Fronteira, dá uma olhada nisso aí, não sei o quê. E é tudo pago ainda pelo governo federal? Não, só que, cara, eu tava com a cabeça em outro... Eu não tava pensando nisso, inclusive até de concurso, assim, eu não lembro agora se eu não tinha decidido do concurso ainda. Acho que eu ainda vi o que eu ia fazer, mas eu já tinha
assim, já uma tava... perspectiva. Eu já tava pensando, pelo pai do meu amigo, assim, que eu já tinha visto um pouco ali. Só que aí um amigo meu foi pra Alemanha. Ele foi pra Alemanha. Aí ele veio... Pô, Daniel, tô indo pra Alemanha. Eu falei, como assim tá indo pra Alemanha? Eu falei, passei num programa do governo aí. Eu falei, como? Aí ele é Ciência Sem Fronteira, pô, tudo pago e tal. Falou, né? Porque é difícil, cara. Não, aí eu falei, caralho, como assim e tal? Fiquei meio curioso, né? Aí depois meu pai comentou, né, de novo. Ele falou, tá um negócio... Só que, cara, eu já tava quase formando, assim. Eu tava com outros planos, não tinha jamais. E você acaba duvidando um pouco, assim, também, sabe? Pô, tudo pago, não sei o que. Você Primeiro, não, assim, não vai, eu não vou. É a carta marcada. Deve ter alguma pegadinha. Deve ter alguma pegadinha. No final você tem que pagar a passagem que custa R$12.000, 15 mil. Cara, aí eu resolvi dar uma olhada nos... Só, cara, foi muito, assim, superficial. Eu dei uma olhada nos editais, pé assim, atrás, né? Totalmente pé atrás. Eu falei, jamais você vai acreditar que você vai num programa, assim, sei lá, eu não tinha noção nenhuma. Aí eu vi os editais e tal, dei uma olhada e cara, só que eu só passei o olho, mas não sei como que eu descobri assim mesmo, porque eu não li todo o edital, era um monte de edital que tava... Mas também na época que eu fiz não tava tendo muitos, assim, tinha alguns abertos. E dois que tinham abertos, que era dos Estados Unidos e da Turquia, se eu não me engano, era a Turquia, tinha o TOEFL, que é a prova de proficiência em inglês aberta. Aliás, sem pagar, gratuito. Os outros todos eram pagos. E é cara essa prova, né? Era caro. Não lembro quanto que era o valor, mas era um valor considerável e, cara, eu não estava estudando. Assim, eu não tava para esse programa, né? Eu tava simplesmente... Mas você sabia falar inglês já? Você tinha conhecimento? Não, assim, eu sempre fui ruim de línguas. Igual foi português, inglês também sempre fui ruim. Só que eu sempre fui muito de computador, assim. Sempre mexi muito com computador. E eu via muita coisa em inglês em computador. Vídeo, eu via muito tutorial em inglês. E nessa época eu estava num período de ver muita coisa em inglês, de aprender muita coisa em inglês, ver vídeo em inglês. Então eu... Você falou, vou fazer a prova aqui de graça. Aí eu falei, cara, vou fazer essa... Aí eu pensei, Estados Unidos, Turquia, cara, vou fazer, só de graça aqui, vou fazer. Aí até conversei com meu pai, falei, pai, Turquia, Estados Unidos, ele falou, faz Estados Unidos, não sei o quê. Você tinha que escolher na hora o país. Você tinha que escolher o edital. Esse edital só tinha Estados Unidos, não, Cada país era um edital? Perfeito. Cada país, assim, era porque é muito difícil Estados Unidos, né, meu? Então, mas aí eu sei que ele falou, faz Estados Unidos. Eu falei, vou fazer Estados Unidos. Eu tava sem perspectiva, eu fui fazer a prova do TOEFL e, cara, tinha várias coisas. Foi muito curioso, porque várias coisas que o edital pedia, assim, eu tinha de pré-requisito, até como meio... por exemplo, tinha um Enem, que você tinha que ter um Enem, e o Enem tinha que ter uma nota acima de X e tinha que ser dos últimos 2 anos. Só que, eu tava formando... Eu não, mas você tinha feito o Enem? Então, olha como é que... Por isso que eu tô falando das conexões, das coisas curiosas que acontecem. Você falou lá na frente. E como que, às vezes... O que eu penso também, assim, como, às vezes, quando você tenta ser um bom ser humano, esse tipo de coisa, eu acho que contribui para as coisas acontecerem na sua vida. Sim. Então, eu fui... sei lá, há 2 anos atrás... 2 anos atrás, eu tava fazendo engenharia, eu resolvi... fazer faculdade de música, não tem nada a ver. Mas paralelo, assim, só para... Cara, eu quero estudar mais coisa. Porque eu gostava de estudar música e tal, eu vou fazer essa faculdade de música. Aí fiz o Enem, mas desisti depois de fazer. Não quis... Na hora... Não lembro por quê. Você chegou a passar no vestibular? Não, eu só fiz o Enem. Na época tinha segunda fase. Tá. Você tinha que fazer a segunda fase. Só que na época eu acho que começou a pesar. Não sei, eu não lembro por que eu desisti. Eu simplesmente fiz a prova. Você vê como é que são. Você fez o Enem só para participar do. Do Ciência Fronteira depois de 2 anos. Então, cara, por isso que eu tô falando. E cara, faltava tipo 1 mês para vencer o meu Enem. Tipo, foi coisa. Tava quase no limite de vencer o Enem. Aí quando eu fui ver a nota que precisava, eu fui ver minha nota e falei, opa, caralho, não acredito, a nota tá um pouquinho acima. Por isso até que eu participei. Eu falei, eu tenho Enem. Você tinha um requisito? Tinha um requisito. Aí eu... E tinha que atender os outros requisitos, mas esse era um dos requisitos que eu já estaria eliminado se eu não tivesse o Enem. Então essa provinha que eu fiz há um tempo atrás me serviu. E aí eu tive que fazer o TOEFL, também não sabia fazer inglês, inclusive a prova do TOEFL foi horrível, lembro, porque... Foi pela internet que você Não, fez? foi presencial. Presencial. E teve prova de audição, listening, né? E, cara, tinha gente na minha sala, eu sentei lá atrás, foi péssimo, e tinha um monte de gente gripada, tossindo. Nossa, cara, foi horrível. Eu não sei nem como é que o que era fone? Como que era? Não, era uma pessoa falando? Era uma caixa de som
em alta voz, todo mundo ia fazendo a prova. Era um TOEFL mais... Porque eu acho que não era igual o TOEFL pago. Era um TOEFL um pouco mais rudimentar. Não sei, eu nunca fiz o outro, mas eu acho que não era igual. Era mais de audição e você tem que ir acompanhando a prova. Ele vai falando e você vai... Você ia traduzindo ou você escrevendo em inglês? Não, é tudo em inglês. Você vai marcando as questões enquanto ele vai falando as coisas, você tem que ir ouvindo e respondendo o que ele está falando. É meio que de audição. Era né? Questão de alternativa. Alternativa. Então era ler e ouvir. Era alternativa. Tá. E aí, beleza. Aí você tinha que tirar, por exemplo, vamos imaginar que se você tirasse de uma nota de 0 a 10, se você tirasse de 8 para cima e você atendesse todos os outros pré-requisitos, e você passava, vamos dizer. Aí você fazia 2 semestres na universidade lá fora. Só que se você tirasse entre 7 e 8, que foi mais ou menos, assim, tipo, você não foi ruim, mas você além de você ganhar dos 2 semestres, você ganhava um curso de inglês de, acho que 4 meses mais ou menos antes. Então você ia para os Estados Unidos, ficava 4 meses fazendo inglês, depois entrava e fazia os 2 semestres. Então era melhor você ir mais ou menos do que você tirasse... E foi o meu caso. Eu dei sorte nisso também. Se você tirasse a nota maior, você não ia ganhar esse curso. Não ia ganhar o curso. Se você... Mas tá ruim, mas tá bom, né? Porque você não tinha... Você tava... Assim, você tinha um nível razoável de inglês, mas você não estava apto a entrar numa universidade. Porque, você entrar ali numa universidade estrangeira, estudar engenharia em inglês, tem um certo grau de dificuldade. Você tem que ter... Já tem engenharia que é difícil. Tem a questão da barreira da língua. Então, eles davam esse curso para você estar apto a entrar na engenharia, ou o curso que fosse. Então, eu, graças a Deus, dei essa sorte de ficar nessa... E fui no programa que foi, assim, maravilhoso. Eu decidi estudar para concurso lá. Assim, eu já estava assim... Ah, você estava lá? Eu estava lá. Inclusive, eu comecei a planejar no finalzinho. Eu decidi, já fui planejando. Eu ia para a praia lá, que quando eu fui para LA, eu fui no verão, né? Então, eu trabalhei lá. Eu fiz um estágio lá, no escritório de engenharia. Em Los Angeles, né? E quando eu ia, assim, no momento de lazer, eu ia para a praia... Eu tava ali já lendo de como passar para concurso. Não, mas você ficou em Los Angeles, lá no extremo oeste, e depois depois eu fui, porque eu consegui um estágio. Em Nova York. Porque no Ciência Sem Fronteira você também tinha que... tinha essa ideia de você... no final do programa, você tinha que conseguir um estágio. E você conseguiu do outro lado do país. Aí o que acontece? Você tinha que conseguir um estágio. Se você não conseguisse um estágio, você voltava pro Brasil antes. Era essa a ideia que a gente tinha. Então, cara, eu queria ter a experiência completa. Então, cara, eu lembro que teve um winter break, né? Que foi é como se fosse férias de julho aqui, né? Que dá aquela paradinha, dá um break, né? Lá era no final do ano, né? Aí, o que acontece? Nessas férias... Cara, eu peguei esse winter break para poder fazer uma estratégia para poder conseguir alguma coisa. Porque eu tinha que conseguir um estágio que eu não queria voltar antes. Você queria ficar lá. Né? Cara, eu fiz assim, uma estratégia muito simples. Eu basicamente peguei um documento do governo que falava que eu era bolsista, que eu tinha um programa do governo, fiz um e-mail bem sucinto falando quem eu era e muito sucinto, do quem eu era e o que eu queria fazer. E, cara, eu fui naquele CCO do e-mail, que é mandar o culto. Cara, eu mandei e-mail para todo... Eu mandei e-mail para todo mundo. Professor de Harvard, de Stanford, mandei para todo mundo. Inclusive, eu tinha conseguido, na época, uma coisa de Stanford, tipo um programa de verão lá. Era bem interessante, mas acabou que não optei, porque eu queria fazer eu queria trabalhar, né? Eu queria ir para um lugar mais prático. Você estava querendo ser remunerado? Não era nem isso. Era mais a questão de trabalhar. Eu estava na parte acadêmica, já tinha 1 ano lá, e eu fiz sempre assim, na universidade. Eu queria ter uma experiência lá fora no mercado de trabalho. E para mim foi maravilhoso. Foi melhor ter trabalhado nesse escritório foi maravilhoso, porque eu conheci um pouco da coisa de engenharia lá, mas que me possibilitou participar de umas reuniões legais, assim, que eu vi coisas legais e conheci a SpaceX, que ele estava com uma obra lá numa parte, né, numa área da SpaceX, foi bem interessante, que eu gostei. E o meu chefe era muito gente boa, assim. E eles quiseram te... Cara, meu chefe, inclusive, depois eu até vou mandar esse... Meu chefe, ele queria que eu voltasse. O meu chefe ele queria que eu voltasse e, cara, até depois de um bom tempo, ele só desencanou depois que eu passei no concurso mesmo, que eu falei, cara, passei no concurso, mas ele queria que eu voltasse. Mas ele era americano? Então, ele nasceu no Brasil, olha que curioso, ele nasceu no Brasil, mas ele desde novo foi pra lá, então ele é americanizado, assim, né? E falava português? Ele falava, mas tinha, assim, era mais falava português, assim, né? Tinha o português. Mas, cara, mas trabalhando era só inglês, você não podia falar português. Ele mesmo falou, ó, cara, aqui... É só inglês, Como né? que é o nome dele? Paulo.
Ó, Paulo, só pra te avisar, viu? Se ele não tivesse aqui, ó, como que a gente ia fazer a entrevista? Então ele fez certo e vim pra cá, viu? Paulo, muita gente boa, gosto muito dele, pessoa que me ajudou muito lá e criou uma amizade, a gente criou uma amizade, ele foi uma pessoa muito boa lá, com certeza. Olha, Daniel, mas é interessante, cara, porque eu vou te falar, no seu lugar, cara, eu ia ficar nos Estados Unidos. Cara, então. Por que eu pensaria em fazer concurso, né? Cara, então. É aquilo, né, cara? Às vezes Eu falo brincando, né? Não. É só na hora. É só na hora. Cara, é questão de você. É muito de. Família também, né? Muita coisa. Cara, você faz uma prospecção da sua vida, assim, do que você quer, de tudo. E você bota tudo na balança, assim, dentro de uma. Pra tomar decisão. Então, assim, tudo que estava envolvido, eu preferi. Foi tentador, obviamente, voltar para lá, mas era uma coisa que eu não queria. Primeiro, que eu não queria trabalhar com engenharia, eu já sabia disso. Engraçado. Eu não queria trabalhar com engenharia. Eu formei engenheiro, mas eu não queria trabalhar com engenharia simplesmente porque não era. Eu só acaba se formando porque, cara, você está ali já estudando e vamos em frente, vamos. E depois inclusive, eu tinha essa visão que engenheiro ele estava em vários lugares. Então, eu podia fazer outra coisa, eu estudava outra coisa, enfim. Sim. Então eu não queria trabalhar com engenharia. Então eu não ia voltar para lá para trabalhar com engenharia. Entendeu? Então... Ao todo, então você ficou 1 ano lá, Daniel? Foi quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Um ano e meio. Ah, é um tempo bacana. Bacana, então, foi maravilhoso. Experiência muito rica. E eu conheci gente do Brasil inteiro que estava nesse programa. E eu acho que além da parte técnica também do pessoal de ter estudado engenharia, eu acho que foi essa parte de... da pessoa conhecer outras pessoas do mundo, assim, de ter enxergar outras formas legal. De vida, de como as pessoas vivem. Isso para mim é até mais rico do que você pegar, porque isso, às vezes a pessoa do interior, assim, uma cidadezinha muito pequena e nunca saiu de lá, viveu a vida toda lá. Cara, a pessoa não tem essa perspectiva então ela é cheia de, tem mais bloqueios, isso tudo quebra vários bloqueios para ela entrar no mercado de trabalho de uma forma mais firme. Né? Então, eu acho que essa questão de você ir para fora, e eu via que lá fora muitas pessoas de outros países, principalmente os mais desenvolvidos, eles viajam muito. Os próprios governos têm muitos programas de incentivo de ir para fora, que isso abre muito na cabeça, as perspectivas. E é aquilo, né, cara? Essa troca cultural te dá um acervo muito grande, né? Muito, absurdo. Uma bagagem muito grande, uma bagagem cultural muito grande, que às vezes é justamente isso que você falou. Às vezes a gente acaba na limitação que a gente tem principalmente a gente, às vezes, que vem do interior, se você está muito ali, você acaba ficando muito fechado e você se fecha para outras experiências. Pro mundo, né? Se fecha Total. Isso abre muito a pessoa, muito. Eu vejo porque eu tive amigos também que com certeza entraram, assim, que, pelo menos na minha percepção, e depois tiveram uma percepção muito maior, assim, sabe, da vida, enfim. Acho que ajuda muito. Eu, claro, obviamente, me expandiu muito minha percepção, embora eu tenha vindo numa cidade que é capital mesmo, mas tem um pouco mais de abertura, assim, no geral, para conhecer outras pessoas, às vezes de outros países também. Mas abriu muito, assim, minha percepção de vida, o que eu queria, me conhecer melhor. Então foi uma experiência maravilhosa, com certeza. E esse negócio de Sem Fronteiras, o governo ele pagou exatamente o que para você? Inclusive a estadia? Tudo. E ele, pelo menos, convertia o valor? Como assim? Porque, por exemplo, o dólar... sim. Ele é muito maior, né? Sim. Então, na verdade... Ele dava um valor que dava para você viver assim, porque de repente... Não, então... eu fiquei interessado nisso. Na verdade, você tinha incluso... É porque também dependia do edital, tá? Tinha editais que tinham algumas... Dava passagem, estadia e uma bolsa mensal? Não, na verdade tudo era incluso, mas às vezes do edital, dependendo do edital, ele dava um dinheiro para você pagar a sua estadia, às vezes ele já fechava um negócio com a universidade e já fechava direto, então era muito relativo, mas no geral tudo estava incluso. No meu caso, a gente tinha tudo, hospedagem, alimentação completa, toda dentro da universidade, hospedagem completo, o curso tudo completo. E a gente recebia ainda mensalmente um dinheiro. É isso que eu ia perguntar. A gente recebia mensalmente. E eu dei também sorte, né? Que a gente tinha minha zona, como era zona metropolitana de Nova York, era considerada zona de alto custo. Então a gente recebia mais do que o dobro do que os outros lugares dos Estados Unidos, que era mais caro viver lá. Exato, porque eu pensei na Turquia que você falou. Na Turquia lá o dinheiro é menor, bem menor, sabe? A espécie. E aí você vai para Estados Unidos, Los Angeles, que é caríssimo, Nova York, caríssimo. Não, o custo é bem maior, com certeza. Para o governo, assim, deve ser bem maior manter uma pessoa lá. Mas assim, eu não sei como é que eles fazem essa conta, não sei se é proporcional. Assim, por exemplo, a gente acha que para ele ter uma vida X nos Estados Unidos, ele precisa gastar tanto. Assim, digo... Quando eles te davam mensal. E para você viver a mesma vida na Turquia, você precisa de Y.
mais ou menos paridade, assim, para manter um padrão. Sei lá, se ele consegue comprar um hambúrguer por dia nos Estados Unidos, eu também tenho que dar um dinheiro para ele comprar pelo menos um hambúrguer, por mais que seja caro. Então, por isso que eu acho que o custo não deve ter muita disparidade. O custo nos Estados Unidos, com certeza, é maior. Uma universidade nos Estados Unidos deve ser muito mais cara do que a universidade na Turquia, eu acredito. Sim. Então, o custo para manter um estudante nos Estados Unidos provavelmente mais alto. Aí você voltou em 2016 para cá? 2015, mais ou menos? Foi 2015, formei... E já foi direto para os estudos para concurso? Então, aí, por isso que eu tô falando. Aí, como eu decidi fazer concurso lá nos Estados Unidos, eu tomei a decisão, eu falei, vou estudar para concurso. Eu já comecei a planejar lá, no finalzinho já planejei, porque eu já... Cara, minha cabeça já tava... Porque eu já tava quase voltando... Eu falei, cara, então assim, nos meus tempos livres que eu tava tranquilo, assim, eu já ia lendo. Pra mim era prazeroso, porque eu tava ali tranquilo, eu tava curtindo a praia, mas lendo alguma coisa, ia tomar um banho, depois voltava ali mais um pouquinho. E já ia coletando informação. Quando eu voltei pro Brasil, eu continuei esse planejamento. Então eu tive que formar, então pegou bastante do meu tempo, continuei o planejamento. Quando virou o ano, eu ainda tava, como eu ainda tava formando, eu continuei mais um pouco do planejamento, porque aí então eu comecei a estudar, não lembro agora, mas foi 2016, um pouco mais para assim, um pouco, não lembro, março talvez, porque eu ainda planejei um pouco assim de começar a botar a mão na massa mesmo assim, por aí. Aí foi a prova final de 2017, né, Anderson? Acho que foi final de 2017. Foi 2017 essa prova.